saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, alegria imensa em estarmos aqui aprendendo um pouco mais com a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Escola Dominical é a Universidade Celestial, é onde a igreja é um dos pontos que a igreja aprende, que a igreja busca, né? Nós temos nosso culto de doutrina essencial, faz parte da nossa rotina, e a escola dominical também é um lugar bom para se aprender a palavra do Senhor. Graças a Deus. A escola dominical ela começou no ano de 1780, aproximadamente, ano 1780, na cidade de Gloucester, Inglaterra, com poucas crianças de rua, aonde ali o fundador, me foge agora da memória o nome, ele pegava as crianças de rua e reunia para ensinar os domingos. O primeiro culto ali foi com 5 crianças, e assim começou, nunca parou mais, desde lá até aqui. Dos 780 é século XVIII, né? Final do século XVIII. E nós estamos no século XXI. Estamos aqui aprendendo na escola dominical. Robert Wright, fundador da escola dominical, começou com 5 crianças numa manhã de domingo. E aqui nós estamos seguindo a ação desse homem de Deus, pregando, aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Como nós já falamos na primeira aula, estamos desdobrando, descortinando, desenrolando, trilhando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o nosso tema. Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Nossa lição de hoje é a segunda lição, 10 de abril de 2022. Nosso tema é Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. É o nosso tema de hoje. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a revelação do Apocalipse, que se divide entre sua autoria, as bem-aventuranças e a brevidade do tempo. Segundo tópico, a visão da igreja, que subdivide também em as 7 igrejas da Ásia, o reino e sacerdote e os 7 castiçais de ouro. Terceiro tópico, o seu título ou o seu tema é a visão de Deus, que também subdivide na Trindade Santa, Jesus, Filho do Homem, e a visão do Cristo glorificado. Dentro desse tema, a revelação de Jesus Cristo, nós vamos percorrer nesses tópicos, nesses objetivos, para chegar ao objetivo final, que é entender sobre nós vamos percorrer por esses tópicos para chegar ao objetivo final, que é a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Para isso, nós vamos começar na introdução, entendendo o que é revelação. A nossa introdução ficaria então, revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa, está lá no capítulo 1 e no versículo 1 do livro de Apocalipse, não é isso? Vamos dar uma lida lá. O que diz? O capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao João, seu servo. Então começa assim, o primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo.
revelação, bom, como falamos na primeira aula, já quebra aquele mito que Apocalipse é algo difícil, é algo que fala de destruição, é algo monstruoso. Não, Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. E não me lembro se vamos ver nessa lição aqui, mas nós vemos lá no livro de Daniel 12:4, que o Senhor chegou, depois de mostrar, de dar todas aquelas figuras de linguagem, aquela simbologia para Daniel, né, de revelar o plano divino para a humanidade. O capítulo 9 de Daniel revela, né, as 70 semanas, toda a história do povo judeu está ali no capítulo 9, né? Aí já se cumpriu 69, né? E a última semana que falta para cumprir é justamente no plano escatológico nosso, o último 7 anos da grande tribulação. Então, esse tempo está parado, agora estamos exercendo o tempo da igreja, a época da graça, né? A salvação para todos os povos. Aí, com o arrebatamento da igreja, aí inicia-se esse período da grande tribulação, que é justamente, novamente, quando volta em cena Israel novamente. Nosso pastor Antônio Larentes ensinou muito, ensina também ainda, que é como se fosse é como se fosse assim, uma grande avenida, um farol, e Israel estava passando. Quando se cumpriu as 69 semanas, é como se o o farol fechou para Israel e a igreja agora está passando. E a igreja está indo. Todo o tempo da graça é a igreja passando. Com o arrebatamento da igreja, aí a igreja termina de passar, aí volta novamente a abrir a passagem para Israel, e Deus vai lidar no último período com Israel, que é o período da última semana, que é esses 7 anos da grande tribulação, dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação. Essa é a nossa linha escatológica, principalmente no campo pentecostal, quase 100% predomina essa linha de pensamento. Maravilha. Então vamos lá, revelação. Introdução. Nossa, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que é o primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, já começa assim. Essa revelação, no sentido original e etimológico, significa revelação que pertence a Jesus Cristo e é dada por Ele. Então essa revelação pertence a Jesus Cristo e é dada por Ele. E não pode vir por outro caminho. Tem que vir de Jesus Cristo. Então, quando revelação de Jesus Cristo, no primeiro versículo, essa expressão tem um contexto muito amplo. Primeira coisa, a gente já entende que ela é original, ela é originada. Esta revelação, ela pertence a Jesus Cristo e é dada por Ele, não pode vir por outro caminho, tem que vir de Jesus. Gálatas 1:8 diz que se um anjo, o apóstolo Paulo, eu mesmo, qualquer um que vier com outro evangelho, a não ser esse que foi ensinado aqui, seja considerado anátema, porque esse é o evangelho verdadeiro de Cristo, e ele não muda. Porque Deus não muda, Cristo não muda. Então essa revelação pertence a Jesus, é dada por Ele e não pode vir por outro caminho. Revelação de Jesus Cristo. Segundo, ela é uma revelação acerca de Jesus Cristo também. Parte de Jesus e centraliza-se nele. Jesus é a pedra fundamental e não pode ser outra. A mensagem é cristocêntrica. Então olha só, que lindo o sentido, a etimologia da palavra. Essa revelação, em primeiro lugar, ela pertence a Jesus, ela é dada a Jesus, ela parte de Jesus
e centraliza-se nele, porque ele é a pedra fundamental. Não é isso? Ele é a pedra fundamental e não pode ser outra. É a mensagem cristocêntrica. Então a revelação é de Jesus, é Jesus quem entrega na mão de João, é Jesus quem manda para a igreja, falando sobre ele, sobre o seu sacrifício, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua expiação e sobre a consumação do século. Então não é qualquer coisa, é a revelação de Jesus Cristo, que pertence a ele, é dada por ele, é centralizada nele e ele é a pedra fundamental. 1 Coríntios 3, 10 e 11, Paulo diz assim: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, o qual é Cristo. Então, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, coloquei o fundamento, o qual é Cristo. Aí Paulo continua dizendo: e outro edifica sobre ele. Eu acho que já está no versículo 11, mas ele diz assim: mas veja cada um como edifica sobre ele. Então não pode modificar o que já está ali. Em Gálatas 1:8 ele diz: eu mesmo, qualquer um, ou um anjo do céu, qualquer um outro, que vier pregar um outro evangelho, seja considerado anátema. Anátema. Então, a revelação é de Jesus, pertence a Jesus, é sobre Jesus, né? É centralizada nele, ele é a pedra fundamental, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o que abre a porta e ninguém fecha, e ele é o que fecha a porta e ninguém abre. Apocalipse, o tema central de Apocalipse é Jesus. É Jesus e a sua igreja. Bom, 3 tópicos nós temos para percorrer essa revelação de Jesus Cristo. Eu acredito que só com essa introdução aqui, ela fala tão tremendamente conosco, que não precisava nem mais, né, já está pronta aqui a lição de hoje, já não tem mais nada a acrescentar. Tudo que acrescentar estará dentro dessa introdução aqui que foi bem colocado. Primeiro tópico: revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse. A autoria do livro, a tríplice bem-aventurança e a brevidade do tempo. Segundo tópico: a visão da igreja, as 7 igrejas da Ásia, o reino sacerdotal, 7 castiçais de ouro. Terceiro tópico, quem está com a lição aí e estiver acompanhando. Terceiro tópico, o título é A Visão de Deus. Ele é subdividido na Trindade Santa, Jesus, o Filho do Homem, e a visão de Cristo glorificado. Então, primeiro tópico, revelação do Apocalipse. O autor, nós sabemos que é João, o evangelista, né? Que estava na ilha de Patmos, né? Foi jogado na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor. Por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo, por causa da perseguição romana, e ele foi jogado ali para morrer. Ali era lugar de punição, os romanos usavam para punição daqueles que o império queria punir. E João foi jogado ali, naquele lugar, para ser morto, porque pregava o evangelho. A cidade, ou no mínimo a cidade que João mais viveu pela sua vida, é a cidade de Éfeso, a 100 quilômetros da ilha de Patmos, aí onde ele foi jogado. E nesse
contexto da ilha de Patmos, onde João ele é jogado ali, o Senhor Jesus aparece para ele. O que queremos dizer com isso é que muitas vezes o inimigo nos coloca em situação detratora, muitas situações difíceis da nossa vida, e nós pensamos que estamos sozinhos, mas não estamos. Quando João estava naquela ilha, achando que o seu amigo seria a solidão, o Senhor Jesus aparece para ele. Quando você pensar que a solidão é sua amiga, que você está sozinho, acredite que Jesus está aparecendo na sua vida. O Senhor Jesus aparece para João e ele ouviu uma voz de trás, ele mesmo falando, ouvi uma voz de trás de mim como de trombeta, como voz de muitas águas. E quando eu virei e olhei para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um homem vestido de branco, o qual tinha os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, sua voz como voz de muitas águas. Então João começa a se alegrar e Jesus começa a falar com ele naquele lugar e ele percebeu que não estava sozinho. Jesus nunca te abandona. Então João estava lá, pensando que estava sozinho, e Jesus aparece para ele nesse lugar detrator, nesse lugar deserto, onde não se achava esperança nenhuma. Revelação do Apocalipse, né, fala da autoria, tríplice bem-aventurança, e nessa revelação o Senhor começa falando com João: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então a tríplice bem-aventurança é mostrada para João ali. Bem-aventurado aquele que lê, quando o Senhor aparece para João, manda ele escrever. Aí ele diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, bem-aventurado, eu, você, que lemos, que ouvimos e que guardamos a palavra do Senhor. E que não sejamos somente ouvintes. Tiago 1,22 diz: não sejais somente ouvintes, mas cumpridores da palavra do Senhor. Não vamos só ouvir, mas vamos cumprir, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira, ela santifica, ela purifica, ela regenera. Então a palavra de Deus é tudo isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Então guardar a palavra de Deus no seu coração é símbolo de preservação, de santidade, de amor e de pureza. Então bem-aventurado é aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra dessa escritura. Em Daniel 12:4, para encerrar esse tópico, o Senhor chega para Daniel e diz: fecha e sela este livro até o fim do tempo. Em Apocalipse 5, João vê Jesus abrir o livro e desatar os seus selos. Então, lá em Daniel, o Senhor manda: olha, fecha, sela o livro, guarda, até o fim. Agora em João capítulo 5, nós vemos o Senhor Jesus pegando aquele livro, nós tivemos lá João no capítulo 5, tem a visão de um livro fechado com 7 selos, selado, a qual ninguém podia ver, nem ler, nem pegar, nem olhar para ele. E a Bíblia diz que João estava desesperado e chorando muito, porque ninguém fora achado digno, nem no céu, nem na terra, de abrir aquele livro, de ler, de olhar para ele. Quando um dos anciãos bradou e disse: não chorem, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o seu selo.
Então Jesus veio, abriu o livro, e se nós observarmos o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 5, quando João tem essa visão, já aí vai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro, desatar o seu selo, com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, povos e nações. Ele desata o seu selo, quando o desatar do selo, está no capítulo 6, versículo 1, o primeiro cavalo, começa ali, né, o toque das trombetas, e começa a descortinar todo o contexto do livro de Apocalipse, ou seja, começa a ser revelada à humanidade a consumação de todas as coisas. Então, Daniel, o livro estava selado, mas no Apocalipse o segredo está revelado. Segundo tópico, a visão da igreja. As 7 igrejas da Ásia, o reino sacerdotal e os 7 castiçais de ouro. Jesus manda João escrever num livro a mensagem apocalíptica às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas representam um sentido pleno e completo, que significa que representa todas as igrejas de Cristo. Então, quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, aqueles 7 representa, os 7 nós vemos na aula anterior, que 7 tem um sentido pleno, completo. Então, representa toda a igreja de Cristo, não está restrito somente às 7 igrejas da Ásia, mas todo o contexto de igreja do mundo. Vamos pular aqui para o terceiro tópico. O segundo, então, a 7 da igreja, a visão da igreja, né? As 7 igrejas da Ásia, o reino sacerdotal, que nós hoje somos sacerdotes direto, né? Não precisamos, né? Mais de sacerdote, quebrou aquela liturgia do Antigo Testamento, está lá em Hebreus 10 e 19, que diz assim: tendo, pois, irmão, a ousadia agora de entrar no santuário, né? Pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então não precisa mais do sacerdote para entrar lá, para interceder por você. Nós somos sacerdote real e nação santa. Vamos para o terceiro tópico para finalizar. Visão da Trindade. Visão de Deus. A Trindade Santa, o Filho do Homem e a visão de Cristo glorificado. São as divisões da visão de Deus. O que João viu? João viu a Trindade Santa, ele viu o próprio Jesus, né, que apareceu para ele com os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, a voz como voz de muitas águas, cabelo branco, veste branca. João viu o Filho do Homem, né, como Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais, e ele teve a visão do Cristo glorificado. Ou seja, Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece para todos ali, para João, inclusive o apóstolo João, capítulo 28 de Apocalipse, versículo, acho que 18, se não me engano, ele diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. Isso no ano 33, foi o ano mais ou menos da sua morte. Nós estamos falando aqui do ano 90 a 95 aproximadamente. A época que João estava na ilha de Patmos. 60 anos depois que Jesus já havia falado: é-me dado todo o poder, aquele poder para a igreja, né, pregar o evangelho, para a igreja anunciar a salvação a toda a humanidade. E agora, João tem agora em Apocalipse, 60 anos mais tarde, a visão do Cristo glorificado, aquele que veio para julgar, aquele que veio para exercer, aquele que veio para a vitória final sobre o inimigo, né, para pôr o inimigo, né, para derrotar o inimigo completamente, aquele que veio para a consumação de todas as coisas, libertação de todas as coisas, para a redenção, para a glorificação da igreja. Então, a visão de Apocalipse agora, Jesus já vem diferente. Além de todo o poder, ele vem como juiz para julgar. Ele vem vencedor, ele vem para destruir o anticristo, para destruir o falso profeta, a besta. Ele vem para estabelecer
o juízo do trono branco, julgar todas as pessoas, subjugar e levar tudo à salvação eterna e à perdição eterna. Aqueles que creem na palavra do Senhor, né, nós sabemos que estará com o Senhor eternamente. E os que não estiverem, no livro de Apocalipse, fala até o seu capítulo 19, até o capítulo 20, que vai falar do milênio, ainda está falando sobre a consumação de todas as coisas, e depois daí estaremos todos para sempre com o Senhor, porque o capítulo 21 e o 22 fala da Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde estão todos os santos depois de passado pelo juízo do trono branco. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima aula. Glória a Deus.